Graça e paz. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. A primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim: eu rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, o trato de uns com os outros, cingidos de toda a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda além de redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa comunidade espalhada. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos dar uma primeira oração. Senhor, nós louvamos, glorificamos, exaltamos, adoramos o Teu santo nome, Pai. Este é o motivo principal de nós estarmos aqui. O Senhor é a nossa primazia, a nossa prioridade. Queremos, Senhor, externar a alegria que o Espírito Santo nos traz aqui na Tua casa. Queremos, Senhor Deus, Te agradecer pela vida da Cíntia, que está aqui conosco nesta noite, que completa mais um ano de vida, especialmente porque ela completa mais um ano de vida na Tua presença, Senhor, dando o melhor para Ti, se esforçando ao máximo para Ti, Pai. Eu peço que a Tua boa mão continue sobre ela, abençoando, Pai, e juntamente com ela, a sua família, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto que o Senhor colocou no coração da liderança da Tua igreja para ser feito com objetivos claros de ganhar almas para Cristo. E para isso a gente vem aqui nos preparar para receber do Teu amor, do Teu cuidado e ficar preparados para quando chegar pessoas novas, a gente saber acolhê-las, Pai. Ajuda-nos, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. E muito obrigado por esse momento ímpar de estarmos aqui. E abençoe cada família aqui representada e aqueles que por algum motivo não puderam vir. Que seja, Senhor Deus, motivos de ordens diversas, mas se for espiritual, Senhor, visita, fortalece a fé, para que numa outra oportunidade esteja conosco aqui, Pai. Abençoa o Teu povo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar em 236 e no 236. Ao esperando para Jesus encontrar, venha jamais se demore, Cristo vai.
provar. Venha já, experimente, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor não tem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 e vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par, ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém demorando em Jesus Cristo aceitar, eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, porque has de o bem recusar, estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 e vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par, e de vê-lo passar. Amém. Você pode se sentar. O texto que nós lemos no início do culto é um texto que serve para nós como base, para a nossa palavra, para a nossa ministração. Sempre lembrando, eu falo isso porque nós sempre temos pessoas que estão assistindo, participando conosco pela primeira vez pelas redes sociais, e a gente deixa claro qual que é o objetivo do nosso culto de quinta-feira, desde que ele foi criado. O tema é cuidado de Deus, cura, libertação, reconciliação com Deus, estar no altar, nós já temos a nossa caixinha de oração, e nas quintas-feiras nós temos o privilégio de abrir as portas para poder estar aqui no altar do Senhor, para colocar as nossas lutas também, a nossa gratidão. Então, geralmente a gente tem esse tema, essa direção, a gente sempre busca falar algo da parte de Deus para nós que seja referente ao cuidado de Deus para conosco, aquilo que Deus tem feito na nossa vida e nós queremos que Ele continuará fazendo. E esse texto que nós lemos, ele fala de um cuidado que Ele tem para nós, por nós. Ele tem um cuidado de algo que nos nossos dias, infelizmente, é muito comum. Ele começa dizendo para os jovens serem submissos aos mais velhos. E para que isso aconteça, eles precisariam se cingir, ou seja, se revestir de humildade. Eu fiquei pensando na juventude dos nossos dias. A gente tem visto tanta prepotência, tanta arrogância, na juventude em geral. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu vou abrir aspas para a juventude evangélica dos nossos dias. Quando eu falo juventude evangélica, eu não falo de idade física, idade natural, mas eu falo de tempo de conversão, de tempo de relacionamento. E geralmente as pessoas que têm menos tempo de relacionamento com Deus, essas pessoas elas são mais vulneráveis e mais propícias ao engano. A gente tem visto aí, esses dias, eu não sei se você já viu, está
rolando nas redes sociais, uma pessoa que se diz o maior profeta de todos os tempos. Eu estou falando isso abertamente, podemos dizer, não estou debochando, não é nada disso. Por favor, entenda isso. Estou citando um exemplo de alguém que é jovem, né? E fez uma série de procedimentos estéticos, cabelo, barba, rosto. Aí eu olho assim, estou vendo a pessoa fala, só mexe a boca, não mexe o resto. Né? Mas me chama a atenção a palavra dele. Ele fala assim: eu sou o maior, você está diante do maior profeta dos últimos tempos. Que é ele mesmo. E ele fala ainda: olha, tem pessoas que ligam aqui para o pastor tal, e esse pastor, empresários, oferecem 100 mil, 500 mil reais por uma oração. E aí eu olho para esse texto, né? E eu vejo Pedro orientando os jovens para se cingir de humildade. E a gente não precisa ir muito longe, né? Tem muitos exemplos, eu não quero me ater a isso, estou só dando esse exemplo. E aí, uma coisa que me chama a atenção é que o texto fala que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, Deus não se agrada da soberba, da arrogância, da prepotência, não é? Da vaidade. E hoje a gente vive um tempo da vaidade espiritual. As pessoas se acham, né? Se autodenominam liderança, apóstolo, pai apóstolo, semideus, cadeira cativa no céu, do lado do trono, do lado direito, de mão dada com Deus. A gente vê algumas coisas que a gente acha engraçado, porque nós temos uma base de fé que nos ensina exatamente o contrário dessas coisas. Né? E para nós, vocês também estejam vendo isso como um absurdo, mas de tudo a gente tira uma lição, porque Deus tem cuidado e Ele quer continuar cuidando de nós, mas nós precisamos, querer ser cuidado. Quando a gente aprende algo que é errado e a gente faz errado e alguém vem, tenta nos orientar, tenta nos corrigir, nós precisamos de humildade para reconhecer o erro, né? Para reconhecer que estamos errados e mudar a rota, né? Refazer o projeto, o sonho, né? A caminhada, né? Até mesmo convicção de fé, mas esse abrir o coração para que isso aconteça, só a graça do Senhor sobre nós. E o texto fala que aos humildes Ele concede a sua graça. Portanto, sejam humildes e se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para no tempo oportuno Ele te exaltar. E aqui eu entendo, Deus está dizendo, e no cuidar de Deus para conosco, Ele só vai nos exaltar diante dos homens, ou diante da igreja, ou qualquer situação, realidade que seja, quando nós estivermos prontos para sermos exaltados. Para que essa exaltação não nos afaste. E aí, assim, é complexo a gente pensar, né, que nós estamos diante de Deus Todo-Poderoso, né, e porque a gente serve um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né, eu não sei de onde surge a ideia de que eu também tenho esse poder e posso usar esse poder sem o aval, sem a autorização de Deus, ou sem o cuidado de Deus, e sem a afirmação de Deus para que eu faça isso. Aí, quando a gente fala de poder de Deus, eu não tenho poder. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. É a mesma coisa que a gente olhar para um guarda-chuva e falar que ele tem o poder de nos proteger da chuva. De fato ele tem, mas ele só vai exercer essa função se a gente abrir o guarda-chuva. Se ele ficar encostado no canto, jogado para o lado, ele não vai ter, ou seja, não tem poder. Ele é um instrumento para nos livrar da chuva, nos proteger, mas entende o que eu estou dizendo? Né? Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus, nós só vamos ser usados por Deus se Deus estiver em nós e Ele nos usar como instrumento da sua vida. Né? E se há algo que o Senhor não aceita, é a tal da arrogância, a tal da soberba. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas, né? A palavra de Deus nos fala que a soberba precede a queda, sabe? Existem alguns textos, mas o que me chama a atenção, ele diz assim: olha, nesse tempo oportuno, Deus, Ele vai te exaltar, e lance sobre Ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ou seja, a mesma pessoa, o mesmo cidadão que fala que ele é o maior profeta, o profeta mais importante dos últimos tempos, ele não sabe que ele é cego, pobre, nu, né? E que depende plenamente, né, de Deus para ele. E quanto mais a gente alimenta, né, esse sentimento, mais a ansiedade cresce no nosso coração. A gente é ansioso por natureza. O ser humano, não sei se há precedentes de uma geração tão ansiosa quanto a nossa. Há uma ansiedade, assim, saltando aos olhos. E o Senhor, Ele nos trata exatamente disso. Ele quer cuidar de nós, lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Ou seja, quando a gente se humilha na presença de Deus, né, nós aguardamos ser tratados por Ele, entendemos que nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, né, a gente precisa lançar a nossa ansiedade, inclusive a nossa ansiedade de querer ser reconhecido, de querer ser elogiado, de querer ser visto, né, de querer ser admirado. Né. Isso gera ansiedade. As pessoas hoje, a juventude no mundo virtual hoje, ela é alimentada por essa ansiedade. E a juventude que a gente vive hoje eu estava conversando com a Priscila, ela me falou um dado, Deus está recebendo. Na curva de QI do ser humano, geração após geração. Né? E aí, pensam nas gerações de 1900 até antes, onde começa a contar o QI, cada geração que passa, o QI vai subindo um pouco. Essa é a geração que o QI vai chegar. Ou seja, nós, eu até brinquei com o Guilherme, eu falei, você faz parte de uma geração que o QI é menor do que o da minha geração. É estranho isso, porque eles vivem antenados, sabem de tudo, conhecem de tudo, mas o QI, ou seja, o coeficiente de inteligência é menor. E aí a gente, aqui a Cíntia, que faz aniversário, parabéns, mais uma vez, essa pessoa, ela pode nos dizer o exemplo que ela tinha na escola. Hoje a gente tem pessoas que estão no terceiro ano, né, do ensino fundamental e não sabem juntar letras, não é ler, é juntar letras. E aí a gente começa a constatar isso, né, que esse processo, né, é óbvio que ele tem um objetivo, né, para poder manipular, para poder induzir, enganar, iludir, mas ao mesmo tempo a gente percebe que Deus não desiste de nós, não desiste dessas pessoas, e nós somos instrumentos para alcançar essas pessoas. Deus vê o que ninguém vê. Deus consegue ver em nós e através de nós o cuidado dele para conosco e o cuidado para as pessoas que estão à nossa volta. E cuidar de pessoas é complicado, porque não é uma matemática, 1 mais 1 é 2. Eu posso falar um ano de Jesus de uma pessoa e ela não abrir o coração. Por outro lado, eu posso falar de Jesus para 10 pessoas e em 5 minutos as pessoas estão aceitando Jesus. Não é uma matemática, não é uma coisa lógica. E isso também é extraordinário, porque a gente está nas mãos de Deus, a gente sabe, a Bíblia fala que é o Espírito que convence. Então a gente percebe, né? As pessoas hoje elas estão passando por tristeza, incerteza, medo, cansaço, fadiga, angústia. Né? Isso faz parte do cotidiano das pessoas hoje. E Deus, Ele traz, né, para nós, através da Sua palavra, não é? Nos lembrando que Deus está atento às nossas dores invisíveis. Eu estava vendo um testemunho, né, de uma senhora de um restaurante. Tinha um pai com 3, 4 crianças e as crianças estavam fazendo uma bagunça. Falando alto, e o pai ali, eu não sei se é dono ou a gerente do lugar, foi conversar com ele e falou assim: olha, você precisa dar um jeito de vocês, elas estão atrapalhando os outros clientes. E ele falou, né, que estava chorando, e você sabe o que é?
é que elas acabaram de perder. Minha esposa acabou de falecer, eu não sei como contar elas. E elas estão assim, porque elas estão esperando a hora que a gente espera todo dia. E é interessante que muito se lembra daquela mulher. Ela passa de ser como uma situação, uma realidade que a gente não conhece, muda a nossa percepção em relação a pessoa. E aí ela passou a ajudar aquele homem, aquele pai, a cuidar dessa criança. Então, aquela que estava criticando, incomodada com o barulho, sentiu compaixão daquela família e passou a ficar um pouco com aquelas crianças, e quando o pai podia fazer alguma coisa. E é exatamente isso, né? Nós vivemos no tempo hoje, tanta briga que sai no trânsito, né? No metrô, né? A gente entra no metrô, as pessoas se esbarram, já estão rosnando, né? E a gente não sabe o que está passando, o que se passa pela vida das pessoas. O que a gente sabe é que nós temos um Deus que pode cuidar dessas pessoas. E Deus, ele está atento, ele vê, né? As pessoas, elas podem não notar, as pessoas que estão à nossa volta podem não notar, mas Deus nota aquilo que nós precisamos. Deus, ele nos observa, ele sabe exatamente o que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. Por isso, Pedro está escrevendo: olha, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é ele vai cuidar de nós, ou ele está cuidando de nós, ele tem cuidado. Ou seja, eu não entendo muito do português, mas nesta frase ele coloca uma continuidade. Não é ele cuidou, ou ele cuida, ou ele vai cuidar. Não. Ele tem cuidado, ou seja, aquilo que ele fez e está fazendo, certamente ele fará. E é isso que Deus tem para nós. Né? Quando nós precisamos do cuidado de Deus, nós precisamos entender isso. Deus está agindo. Né? Se a gente está vendo, amém, mas se a gente não está vendo, Deus está agindo também. E nós precisamos nos curvar diante desse Deus, nos humilhar diante dele, para a gente entender isso. Por quê? Porque nós precisamos nos capacitar, nós sermos forjados por Deus, para, diante das situações, entender que Deus, ele age tanto nos momentos bons da nossa vida, ele age no momento de fartura, no momento de alegria, no momento de felicidade, louvado seja Deus por isso, mas ele age no deserto. E as lições que a gente aprende é que no deserto nós somos mais tratados, ou reconhecemos com mais facilidade a presença e o tratamento de Deus. E aí a gente entra percebendo isso, né? Ele fala algo que é muito importante para nós. Ele fala assim: lança a sua ansiedade, mas sejam sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor, procurando alguém para pegar. Quem ele vai procurar? O forte, aquele que dobra o joelho todos os dias, aquele que ora todos os dias, aquele que lê a Bíblia todos os dias, aquele que prega o Evangelho todos os dias, aquele que pensa em Deus todos os dias. Ele até vai rodear, mas ele vai preferir aquele que está ansioso, aquele que está cansado, aquele que está desanimado. Né? Se você olhar para esses Discovery Channel, você vê um lobo ou um animal predador, quem ele ataca? O mais fraco e aquele que está distante do rebanho. E isso para nós, assim, é uma lição importantíssima, porque hoje o que a gente mais vê, não é? E assim, há um engano, porque quando a gente fala de rebanho, nós estamos falando de comunidade, nós estamos juntos. Né? E isso não que a gente não seja abençoado, Deus está conosco, não é nada disso. Mas esse sentimento de pertencer a um grupo, pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade que nos traz alegria, não vê a hora da gente estar aqui, para estarmos juntos, esse sentimento está se esvaindo das pessoas. Tem pessoas que vêm por obrigação, ou nem vêm porque se escondem atrás da própria rede social, do mundo virtual, né? E eu já estou dizendo mundo, porque é o mundo mesmo, que tenta nos afastar para quê? Imaginando aquele que está cansado, desanimado. Eu sempre digo assim: quem quer, arruma. Quem não quer, arruma desculpa. Isso é fato.
Né? Então, se você quer estar aqui, você vai dar um jeito. Mas se você não quiser, você vai arrumar uma desculpa. E às vezes são justificáveis. Eu não estou aqui criticando, falando mal, nada disso. Mas eu não conheço o coração das pessoas. Não? Queria saber o que se passa, né? O que é necessário para que a gente tenha de volta esse sentimento, né? Porque parece que a gente não se preocupa mais com esse adversário que está rugindo como um leão, querendo nos devorar. E ele tem devorado, né? As pessoas não estão nem percebendo, mas estão sendo devoradas por ele. Devoradas no seu ânimo, na sua esperança, na sua fé, né? Na sua oração, na sua devocional, né? Já foi devorado isso há muito tempo, já não faz isso há tanto tempo, mas acha que se colocar um texto, um versículo num grupo ou assistir um vídeo com uma mensagem, acha que isso é suficiente. Esse não é o alimento que Deus tem para nós. Ele falou: sejam sóbrios, vigilantes, né? Ele está ungindo, querendo alguém para devorar, resistíveis, firmes na fé, sabendo que o sofrimento, né, iguais às vossas, estão se cumprindo nos seus irmãos espalhados pelo mundo. E aí a gente olha para alguns países, né, onde as pessoas estão sendo mortas pelo Evangelho. Estava ouvindo um testemunho de um chinês. Ele estava dizendo que lá na China, eles aleatoriamente entram nas casas e perguntam se há alguma Bíblia ou algo que faça referência à Bíblia. Claramente isso. E a palavra é que se houver, todos vão ser todos. E se não negar, vão ser todos. Você imagina você vivendo numa tensão dessa. As pessoas comem literalmente a Bíblia para não ter nenhum vestígio, né? Mas não desistem do Evangelho, resistem, firmes na fé. Por quê? Porque entenderam que a eternidade com Deus, ela custa caro, né? E muitas vezes custa a própria vida. E a gente, no nosso mundo ocidental, tranquilo, né? Com liberdade de expressão, com liberdade de culto, a gente muitas vezes não dá a importância devida. Quando a gente lança a nossa ansiedade diante de Deus, a gente precisa ter clareza do que está nos deixando ansiosos. Deus não vai curar a minha ansiedade por riqueza. Deus não vai se mover se a minha ansiedade for fama, for reconhecimento. Deus não vai, Ele não vai. Eu vou continuar ansioso em relação a essas coisas, porque Deus não tem parte. Deus quer que a gente coloque diante dele a nossa ansiedade, não é? a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, de querermos estar cada vez mais perto e fazer aquilo que nos aproxima dele. E aí a gente percebe que a gente não está só nessa caminhada. O texto fala que Deus, de toda graça, nos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo há de te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E aí serve para ser domínio pelos séculos do século XIX. Olha o que o Senhor faz, a graça de Deus sobre a nossa vida. Ele nos chama, primeiro a gente precisa entender o nosso chamado. É para a glória, é para a eternidade. O chamado primeiro, primácio, né? A prioridade do reino de Deus para nós é a eternidade. Mas há um preço, porque há um sacrifício, um sofrimento. Porque nós sofremos. O Evangelho, o evangélico, o cristão, o crente, de verdade ele sofre. Ele sofre em ver tanta injustiça. Mas se você não sofre diante do que está acontecendo com as pessoas, precisa rever a sua sensibilidade. O cristão de verdade sofre com a injustiça, sofre com a miséria, sofre com a
religiosidade vazia, ele sofre. Esse sofrimento, quando Pedro está falando de sofrimento, ele não está falando de sofrimento, eu estou aqui 3 dias sem comer, eu gostaria de comprar um carro elétrico, eu não tenho dinheiro para comprar uma carroça. Não é esse sofrimento, esquece. Não é disso. Deus fala, a palavra de Deus nos diz que o sofrimento, ele é espiritual, não é material. E aí, ele fala, estão se cumprindo, porque quando você sofre por um pouco de tempo, e ele fala, interessante isso, esse pouco de tempo, a minha vida aqui nessa terra, ela é traduzida em pouco tempo, uma centelha, um fiapo, perto da eternidade. Mas o que ele tem para nós, o cuidado dele para nós, primeiro, ele nos aperfeiçoa. Ou seja, nós não somos perfeitos. Nós precisamos nos aperfeiçoar, buscarmos a perfeição. E essa perfeição não é estética, não é financeira, não é mundana, não é terrena. Essa aperfeiçoação, ela é espiritual e eterna. E quando a gente busca nos aperfeiçoarmos no Senhor, Ele firma, Ele nos fortalece. O texto fala que nos fortifica, nos fundamenta. Não há como viver o Evangelho se nós não fundamentarmos a nossa vida na palavra de Deus. Essa ansiedade que a gente vive diante dos nossos olhos no mundo em que a gente habita, que a gente vive, é uma sociedade fundamentada em valores terrenos. E quando a gente fundamenta a nossa fé, a nossa esperança, ou mistura a nossa fé, a nossa esperança com coisas deste mundo, a gente não está se aperfeiçoando, a gente não está se fortalecendo. E a gente precisa rever isso. E o texto é muito claro quando diz: porque dele e a ele seja o domínio, pelo século dos séculos, ou seja, pela eternidade o domínio dele, o poder dele, a autoridade. O Senhor, Ele tem para nós esta palavra, porque a gente precisa entregar a nossa ansiedade. As nossas preocupações, não adianta a gente querer nos enganar ou enganar as pessoas que estão à nossa volta, dizendo que a gente não tem ansiedade. Eu estou aqui, vou falar para vocês, eu estou ansioso com algumas coisas. Ou seja, a ansiedade faz parte do ser humano. O problema não é a ansiedade em si, é o quanto ela domina você e o quanto ela influencia você. E isso determina não quanto você tem de Deus, mas quanto Deus tem de você. Porque Deus não quer um crente ansioso. Deus não quer um cristão ansioso. Ele quer um cristão confiante nele. Agora, se a gente confiar em Deus, entregar nas mãos dele, para que Ele faça e nos livrar dessa ansiedade que nos rodeia, que muitas vezes nos enfraquece. Isso é um desafio diário. A gente deita pensando naquilo que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer, e a gente acorda pensando naquilo que nós precisamos fazer, para mudar a situação, para alcançar o objetivo. E isso não é errado. Nós precisamos ter sonhos, objetivos, temos propósitos, mas antes de tudo isso, nós precisamos ter Deus sobre nós. E quando nós falamos em Deus sobre nós falamos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque geralmente a nossa ansiedade, ela não diz respeito a nós. Ela se estende. Nós ficamos ansiosos com aquilo que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos cônjuges, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos irmãos da igreja. Ou seja, a ansiedade, se a gente deixar, ela não se amplia, ela se multiplica exponencialmente. E aí vai chegar uma hora que a gente não vive mais, porque a gente para de pensar numa coisa que nos deixa ansiosos e automaticamente já pensa em outra. E a gente vai vivendo
de ansiedade e ansiedade. A palavra de Deus nos diz que eu me lembro, não sei se eu estou errado, me corrija, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ler de glória em glória. E a glória é do Senhor, é do Senhor. Né? Mas, ou seja, eu viver de glória em glória eu estou bem, glória a Deus. Eu estou passando por uma dificuldade, glória a Deus. Eu estou num momento de fartura, glória a Deus. Eu estou passando por um momento de escassez, glória a Deus. Eu estou com dificuldade em casa, glória a Deus. Não por causa da dificuldade, mas glória a Deus que está comigo para que eu passe por essa dificuldade. Glória a Deus que está comigo para que eu passe por essa enfermidade. Glória a Deus que está comigo para eu passar essa escassez, eu passar essa preocupação com os meus familiares. Glória a Deus, viver de glória em glória é dar glória a Deus por tudo. Ou melhor, não por tudo, mas dar glória a Deus em tudo. E há uma diferença muito grande. Eu já falei algumas vezes sobre isso, é uma diferença muito grande. Eu não dou glória a Deus por aquilo que Ele faz. Por tudo. Eu dou glória a Deus em tudo. Porque em todos os momentos, em todas as situações, Deus está presente. Glória a Deus por isso. E a nossa oração nessa noite é essa. Nós queremos lançar. Né? Imagina você fazendo um exercício, indo aqui no altar e lançar nas mãos de Deus. E lançar esse desvencilhar, desapegar. Uma das coisas mais comuns que acontece, a pessoa vem no altar, Senhor, está aqui a minha preocupação, ora e depois eu vou. Não adianta. Se a gente não entregar de fato nas mãos de Deus, provavelmente Deus não vai agir. Porque a gente confia desconfiando, entrega não entregando, sabe que a gente só um relacionamento com Deus, só lembrando dos milagres que Ele já fez, do cuidado que Ele já teve conosco, da presença dele na nossa vida. Se você está aqui hoje, é um milagre de Deus estar aqui. Deus sabe o que você já passou, o seu passado, o meu passado Deus já sabe, se eu estou aqui hoje é um milagre e é glória a Deus. Amém? Vamos vir aqui no altar para a gente orar? Esse tempo de oração é um tempo onde nós nos apresentamos ao Senhor e conhecemos. Diante dessa palavra, a gente precisa se humilhar na presença de Deus, entenda, não é se depreciar, menosprezar, se diminuir, não. É reconhecer a soberania, a autoridade de Deus e que Ele possa vir ao encontro, né, ao nosso coração ansioso e derramar o seu bálsamo, a sua presença e que a gente possa sair daqui nessa certeza: Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, da tua casa, da tua família. Deus tem cuidado dos teus sonhos. Deus tem cuidado. Eu creio que Ele continuar cuidando. E a nossa carne continuar crendo, né? E estando na presença dEle. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, colocamos nas tuas mãos agora, Senhor, a nossa ansiedade. Senhor. Tua palavra nos diz que nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Lançando sobre vós, ó Deus, a nossa ansiedade, Senhor, nós queremos nos libertar dessa coisa, daquilo que nos oprime, daquilo que está na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, que nós não conseguimos, ó Deus, descansar, nós não conseguimos, ó Deus, falar, ó Deus, sem peso, sem sentimentos ruins, ó Deus. Ansiedade, Deus, que nos corrói, Senhor, que nos impede de caminhar, Deus, na tua direção. Pai amado, a ansiedade coloca um peso sobre as nossas costas, Pai, nós nessa noite queremos nos lançar, Deus, na tua presença, no teu altar. Tudo aquilo, Senhor, que gera ansiedade em nós. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, a nossa casa, a nossa família. Aqueles que estão enfermos, Deus, aqueles que estão desanimados, tristes, aqueles que estão angustiados. De dentro da nossa casa, Senhor, aqueles, ó Deus, que precisam, Pai, ter um encontro contigo, ter uma experiência com o Senhor. Pai, querido, que a gente continue
para que isso aconteça, Senhor. Sabendo que tudo tem o tempo oportuno, Senhor. Tudo tem o tempo, Deus, separado pelo Senhor, Pai, preparado pelo Senhor. Que nós possamos continuar orando, perseverando, aguardando esse momento, Senhor. Mas a nossa oração, Pai, que o Senhor abrevie esse tempo, Senhor. Aleluia. Pai, que Ele abrevie, Senhor, a ansiedade, a dor, a angústia do nosso coração, Senhor. As incertezas, os medos, ó Pai. Pai, que elas não nos afastem do Senhor. Nós somos humanos, falhos, mas nós, em Cristo Jesus, Pai, nós temos esperança. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado dia após dia, Senhor. Nos ajudado, Deus, traz a nossa memória, Pai, aquilo que o Senhor já fez por nós. Traz a nossa memória, Senhor, aquilo que é milagre, livramento, bênção, que foi derramado sobre a nossa vida e nós sabemos que foi o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Alcança os nossos queridos agora, Senhor. Aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, Pai. Aqueles que são parte da tua igreja, Pai, do corpo de Cristo aqui, Senhor. Estão se sentindo, Senhor, distantes, Deus, inúteis, Pai, sem espaço, Pai, nós, Senhor, repreendemos isso em nome de Jesus, Pai. Há espaço, há trabalho para todos aqueles que se aproximam do Teu altar, Senhor. Isso não é sacrifício para nós, é privilégio, Pai, poder servir ao Senhor, como a Tua palavra nos diz, servir com alegria, Senhor. Nos ajude, Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo o peso da ansiedade e coloca a Tua presença, Pai, a presença do Teu Espírito, para que a gente possa continuar vivendo, Pai, dependendo somente do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós permanecer, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.